Chegaram no Brasil os novos aparelhos alinhadores para adultos da linha da MyoBrace. E essa semana eu recebi muitas perguntas, uma enxurrada de dentistas estão me perguntando qual é a diferença entre esses novos aparelhos e os antigos aparelhos para adultos. Os novos aparelhos que eu vou falar neste vídeo especificamente são os aparelhos AA ou Adult Aligners. Eles vieram em três estágios, como os estágios que a gente conhece, porém com algumas pequenas diferenças, e eu achei muito importante gravar esse vídeo e deixar salvo aqui no meu Instagram e também no meu canal do YouTube para responder esse monte de perguntas. Vários grupos e várias pessoas vieram no particular me perguntar. Então, o Adult Aligner, ele veio como se fosse um upgrade da linha A1, A2 e A3 da MyoBrace. Por quê? Ele veio com algumas pequenas diferenças anatômicas que vão dar mais conforto na mesma intenção de corrigir as más oclusões através da correção das disfunções respiratórias e musculares. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a primeira disfunção que a gente mais se preocupa, que a gente sempre prioriza, que é a disfunção respiratória. Nesses aparelhos, assim como na linha MyoBrace A1, A2 e A3, vão ter apenas dois orifícios pequenininhos na região anterior. Então, o orifício de respiração continua o mesmo, não mudou. Uma coisa que eu achei muito bacana é que melhorou, na minha opinião, gostei demais, super aprovei, se é que eles precisam da minha aprovação, é o suporte lingual, onde a ponta da língua vai ficar apoiada. Então, essa região da ponta da linha do Adult Aligner, ele veio de silicone mais maleável e no formato já do TLJ, que é um aparelho que eu também sou super apaixonado, porque é o aparelho mais completo que existe para exercícios. Então, gostei demais dessa diferença. E talvez a principal diferença é que os três estágios vão ter silicone, tá? Olha só que interessante, porque isso dá mais conforto. A gente sabe, eu falo, se você é dentista, e já foi meu aluno, você sabe que eu falo muito, seja o seu primeiro paciente. Então a gente sabe que quando a gente faz a transição do A1 para o A2, a gente avisa o paciente que é um aparelho mais rígido, que vai causar um pouquinho de desconforto nessa transição. Do A2 para o A3 um pouco mais, porque o poliuretano é um pouco mais rígido. Já tivemos esse cuidado de colocar no AA o silicone recobrindo o tempo todo. Então, o AA1, ele é completamente de silicone. Maravilha, não temos diferença em relação ao material do MyoBrace A1. A diferença entre o AA e o A1, a principal para mim, é que o bumper antero-inferior do A1, ele tinha aquelas bolinhas que ajudam a descomprimir o mentoniano, mas alguns pacientes também relatam, principalmente adultos que têm o mentoniano extremamente rígido, relatavam às vezes um pouco de incômodo na mucosa, nessa região. Então, já no AA1, a gente não vai ter apenas uma barrinha colocada na região anterior, como se fosse a placa lábio ativa. Então, essa é a principal diferença do A1 para o AA1. Como eu já disse, o suporte de silicone. E agora, do A2 para o AA2, é uma diferença muito bacana, que é a grade interna de Dynamic-Core. Então, a mesma grade que a gente encontra no K2, no T2, a gente agora vai ter no A2, porque a gente sabe que apenas com a correção das disfunções que comprimem as arcadas, que deixam elas atrésicas, a gente já tem uma grande expansão. Gente, se com A1, A2, A3 a gente já tem resultados lindos com adultos, imagina com esses novos aparelhos. Então, o A2, ele vai ter a grade interna, só que é uma grade maleável. Então, e o recobrimento de silicone, como o K2, como o T2 e o T3, que com grade.
agora a gente vai ter essa grade para adultos. E a maior diferença que eu encontrei nessa linha de aparelhos é na fase 3. Na fase 3, a gente vai ter a mesma grade, porém mais rígida. Então, a rigidez vai estar na grade e não no material completo, como a gente vê no A3. Então, a gente tem essa grade mais rígida, porém continuamos com a cobertura do silicone. Gente, maravilhoso. Eu amei todas essas diferenças. E a gente, até agora, pelo que eu vi, no Brasil chegou o tamanho médio, tá? Se chegar a outros tamanhos, eu compartilho com vocês. Mas essa é a grande novidade aí que pegou a gente nessas férias das crianças. E eu tô super empolgada para começar a trabalhar com esses novos aparelhos, porque eu tenho certeza que eles vão ser muito mais confortáveis e muito mais eficazes do que a linha MyoBrace A1, A2, A3 já era, tá? Então, essa é a mensagem desse vídeo. Gravarei mais um para falar dos outros aparelhos que também chegaram. Se ficar alguma dúvida, pode colocar aqui que eu respondo vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.